Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje, 17 de abril de 2026, eu sou João Lima, você está no Camarote Santista, sempre trazendo informações do Santos para você. Olha só, o Rony ontem, no treinamento, sofreu uma torção no tornozelo, tá? Mas não preocupa, tá? Outra informação é que o Robinho pai deu aval para Robinho Júnior assinar sua renovação de contrato. Vamos falar também que o Neymar, Cuca e todo o elenco do Santos se reuniram com a torcida organizada. Uma pressão interna aumenta no clube. E também, o Santos tem 175 milhões a receber de vendas. Tudo isso a partir de agora para você aqui no Camarote Santista. Bom, vamos falar do Rony aí, né? O atacante sofreu uma torção no tornozelo ontem, durante o treinamento, e pode desfalcar o Santos no duelo contra o Fluminense. A informação que temos é que o Rony não preocupa para os próximos jogos e deve estar voltando diante do Curitiba. Será no dia 13 de maio. Já no confronto contra o Fluminense para o domingo, o Rony está fora. Vamos falar agora do Robinho Júnior, sobre o contrato de renovação de Robinho Júnior. Lembrando que ele tem o advogado, né, a mãe e o Robinho pai. O pai do jogador ex-atleta do Peixe teria dado aval nos bastidores para que o acordo fosse fechado, tá? Nos últimos dias, o Santos acertou a renovação de Robinho Júnior até 2031. Mas, perante a imprensa do UOL, trouxe que o pai do atacante teve influência. O ex-jogador santista, Robinho, pai do camisa 7 do Peixe, teria influenciado na decisão da renovação do menino da Vila por mais 5 temporadas com o Alvinegro. Tá? Mesmo de longe, Robinho pai, que está cumprindo a sua pena, né, tem como decisões da carreira do seu filho, que trouxe aí no blog da UOL. Ele teria dado aval para a renovação contratual quando recebeu o contrato. O Robinho pai interfere e participa das negociações junto com o empresário e a mãe Vivian, que é muito atuante. O pai também cuida da carreira mesmo à distância, só que fica sabendo uma vez por semana ou às vezes por ligação do seu advogado. Então o Santos também está em contato com o pai que deu ok. A renovação está feita até 2031, completou o site da UOL. Robinho Júnior acertou a renovação até 2031. Uma renovação longa com uma valorização salarial. A multa vai disparar para 100 milhões de euros. E deu certo. Essa foi a renovação de Robinho Júnior. Então, o Robinho pai aceitou, né, que o Robinho Júnior renovasse com o Santos. Ele teve uma valorização salarial, aumentando também a multa contratual para 100 milhões de euros. Tá? E foi fechado o acordo e Robinho Júnior renovou com o Santos até 2031. Tá? Então, essas são as informações aí. O Rony não preocupa, teve uma torção, né? Torceu o tornozelo, não preocupa para os próximos jogos, fica de fora diante do Fluminense. O Robinho pai interfere na negociação e renovação de contrato do Robinho Júnior, tá certo? Tá tudo certo, renovou até 2031. Se você está gostando do nosso conteúdo, peço para que você se inscreva no canal, deixe o like e acione o sininho. Estamos rumo a 17 mil inscritos, tá? Enquanto eu vou falar da One Motors, aí se inscreve no canal, deixa o like, acione o sininho. Quer comprar seu carro? Com tranquilidade, garantia, procedência e preço justo? Pega a visão da One Motors que eu já volto. Quer trocar de carro? Então venha para a One Motors. Aqui você encontra veículos revisados, com procedência, garantia e condições que cabem no seu bolso. Financiamento facilitado, entrada parcelada e a melhor avaliação no seu usado. Atendimento rápido, transparente e sem enrolação. Na One Motors você escolhe, negocia e sai de carro novo. Qualidade, confiança e o melhor negócio é aqui, na One Motors. Estamos te esperando.
Estamos de volta. Viu só como é fácil você adquirir o seu carro? É aqui na One Motors. Clica abaixo no link da loja, dá uma olhadinha, passeia pelo site deles, vê quantas oportunidades e não perde tempo, hein? One Motors. Bom, vamos falar da pressão que acontece dentro do Santos depois do jogo horroroso, né? Catastrófico, medonho, diante do Recoleta, o time do Paraguai. Neymar, Cuca e elenco se reuniram com a torcida organizada ontem, tá? O Santos recebeu no CT Rei Pelé representantes da torcida jovem que se reuniram com o Neymar, Cuca e o restante do elenco para debater sobre o momento de crise após o empate contra os reservas do Deportivo Recoleta do Paraguai, tá? O resultado do jogo da última terça-feira, dia 14, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, desagradou os torcedores do Santos, que haviam interpretado que o Santos poderia ter muito saldo de gols e ficar em primeiro lugar no grupo. Mas isso não aconteceu. A postura do time em campo foi a pauta, assim como as polêmicas do camisa 10 e Gabigol se envolveram. Gabigol, quando saiu, foi substituído, saiu rindo. Neymar depois batendo boca. Dois jogadores do nível desses caras não tem que fazer isso. Tem que ficar quieto, né? Tem que abaixar a cabeça, saber que está errado, ir embora pro vestiário, não tem que bater boca, não tem que rir, não tem que fazer nada com a torcida. O torcedor é o que tem que falar tudo, o cara tá pagando ingresso, ele tem direito de se manifestar, tem direito de xingar. Agora o profissional não. O profissional tem que calar a boca, ver que errou, sair de cabeça baixa e resolver de outra forma, trabalhando. Mas não foi o que aconteceu. Neymar Júnior bateu boca com o torcedor, virou polêmica nas redes sociais e depois veio pedir desculpa. Sim, pediu desculpa nas suas redes sociais do que fez, diz que não vai fazer. Neymar, continuando fazendo isso, só está manchando a sua imagem. Ele já está manchado diante da mídia que não gosta dele, que não quer ele na seleção, que quer ele fora. Ainda fazendo essas coisas, dá mais crédito para esses caras ficar falando. Então pega a visão, Neymar. Fica quieto, joga a bola, se recupera, ajuda o Santos, vai para cima. Afinal de contas, você ganha muito bem para isso, tá? Então, o que aconteceu foi que a torcida foi lá, se reuniu, né? Diz que a situação está complicada, né? Um ponto só conquistado e o Peixe ocupa a lanterna do grupo D, mas ainda sonha com a reação e classificação ao mata-mata. Segundo informações de um jornalista, o elenco do Santos fez um pacto para não desistir da Sul-Americana. Para isso, o time precisa somar pontos e, se possível, vencer os 4 jogos restantes, que serão contra São Lourenço fora, Deportivo Cuenca em casa, Recoleta fora e São Lourenço em casa. Situação difícil, hein? Tá? Cuca deixou isso claro em entrevista coletiva. Acredito que cada jogo é uma história, um capítulo à parte. Temos que se recuperar, não tem outra alternativa, tanto fora quanto dentro de casa, declarou Cuca, que prometeu aí a sua torcida empenho, determinação e muita raça. Tá? Então o Santos agora entra em campo domingo contra o Fluminense, que também não vem bem. Parece que a torcida do Fluminense também, né, foi ao CT conversar com os jogadores. São 2 times aí que não estão bem, tá? E o jogo é às 16 horas na Vila Belmiro, tá? O Santos ocupa a 15ª colocação e corre risco de se aproximar mais uma vez da zona do rebaixamento se não fizer a lição de casa domingo contra o Fluminense. Mas se jogar o futebol que jogou contra o Recoleta, não vai a lugar nenhum. Quero falar agora do Rei do Strike, divertimento para você e para sua família. Não perde essa, hein? Final de semana chegando, tá na hora de você se divertir, jogar um boliche, comer aquela porção, levar teu filho para passear. É aqui no Rei do Strike e eu já volto para falar sobre 175 milhões que o Santos tem para receber. Procurando diversão de verdade para toda a família? Então você precisa conhecer o Rei do Strike e o Play Jump. Aqui, o lugar é perfeito para curtir momentos inesquecíveis com quem você ama. Tem boliche para todas as idades, jogos eletrônicos, telões para acompanhar seus esportes favoritos e porções deliciosas para completar a experiência. E não para por aí, a criançada se diverte
diverte de montão com nossos brinquedos e o incrível parque de trampolim play jump com diversos obstáculos, garantindo energia, risadas e muita aventura. Enquanto isso, os adultos relaxam, se divertem e aproveitam um ambiente seguro, moderno e cheio de entretenimento. Então já sabe, Hey Strike e Play Jump, diversão, sabor e emoção em um só lugar. Chame a família, reúna os amigos e vem viver essa experiência conosco. Estamos te esperando! Estamos de volta, viu só como é fácil você se divertir com a sua família? Play Jump Rei do Strike, aqui no Camarote Santista para você, tá? Clica no link deles aqui, pega o endereço, entra no Instagram e vai lá com a sua família que eu tenho certeza que o seu filho não vai querer sair mais de lá. Bom, o Santos tem 175 milhões a receber com vendas do passado de Yuri Alberto. A lista começa grande aí. Peixe ainda tem dinheiro a receber de transferências como os nomes do camisa 9, Caio Jorge, do Cruzeiro, vê negociações do passado virarem fôlego no seu caixa em meio à dívida bilionária. O Santos deve ganhar uma importância respiro financeiro, né, ao longo de 2026. O Santos tem 175 milhões, mais de 175 milhões previstos em receitas relacionadas a atletas que já não fazem parte do elenco, mas foram revelados no CT Rei Pelé. Apurou o colega Yuri Medeiros da Itatiaia. Deste montante, 129,7 milhões devem entrar no caixa ao longo dos próximos 12 meses. Tá? Outros 45,7 milhões previstos para os anos seguintes, provenientes de parcelas de transferências, porcentagens mantidas e negociações e valores pagos por atletas oriundos da base do Santos. Entre os destaques está o atacante Yuri Alberto, atualmente rival no Corinthians. O Santos ainda tem cerca de 6,2 milhões a receber do Internacional pela negociação concluída em 2010. Outro nome que segue rendendo aos cofres santistas é Marcos Leonardo. O atacante envolvido em negociações recentes entre Benfica e Al Hilal ainda deve gerar cerca de 10,1 milhões ao Peixe. Caio Jorge, atualmente no Cruzeiro, representa aproximadamente 782 mil também. Além disso, o Santos também tem cifras relevantes envolvendo transações de John Jair Cunha em operações com o Botafogo, né, e o Nottingham Forest. Esses valores podem ultrapassar 35 milhões ao final dos contratos. O zagueiro Kaique, negociado com Almeria, também pode render mais 9,1 milhões. Mesmo com a previsão de receitas expressivas, o cenário financeiro ainda inspira cautela. O Santos encerrou 2025 com uma dívida próxima a 1 bilhão e chegou a atrasar pagamentos de direito de imagens ao elenco. Ainda assim, as contas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo no início de abril. Diante desse contexto, os valores a receber por jogadores formados no CT Rei Pelé surgem como uma peça-chave para aliviar o caixa e dar margem de manobra à diretoria ao longo da temporada. Então, o Santos tem dinheiro para receber do Kaique, do Caio Jorge, do Yuri Alberto, né? São jogadores que vieram aí, foram revelados na base do Santos, o Marcos Leonardo, né? O Jair, o John. Então o Santos tem dinheiro para receber. Só que o que está atrasando? Essa burocracia, né? É a burocracia de receber dos clubes que até agora não pagaram. Tá? Então o Santos deve, mas o Santos também tem dinheiro para receber. Então ele se apoia nesse termo desses dinheiro para poder sustentar as suas receitas. Inclusive atrasou o direito de imagem dos jogadores aí essa semana aí que veio a pauta, né? Muitos acharam que o jogo contra o Recoleta foi por causa disso, mas não, foi deficiência mesmo técnica e o time mal em campo, foi isso que aconteceu, tá? Mas isso não pode deixar que uma coisa influencie a outra, né? Bom, então falamos sobre o Rony, que torceu o tornozelo, mas não preocupa para os próximos jogos, vai ficar fora somente do jogo diante do Fluminense. Falamos da renovação do contrato de Robinho Júnior, que o Robinho pai, né, está assessorando por trás e resolveu aprovar essa renovação. Falamos que o Neymar
Cuca e todo o elenco do Santos teve uma reunião com a torcida do Santos, né, mediante a tudo que aconteceu, né, essa crise que se formou do Santos aí, tá? Então a torcida organizada meteu pressão e falamos sobre 175 milhões que o Santos tem a receber de jogadores de formação de base, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Kaique, John, né, tudo isso. Então é isso, depois voltamos com mais informações. Se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho, você está no Camarote Santista, vem comigo que aqui você não perde nada. Um grande abraço.